da Fessora. Então, não vai ser dessa vez que a gente volta ainda. Então, vamos continuar aqui feliz da vida, ou não, com o PET volume 3. E nós vamos fazer desde já a correção aí, os estudos do tema A Formação das Monarquias Centralizadas na Europa, do 7º ano, semana 1. Então, o tema é esse aí, né? A formação das monarquias nacionais. E vamos ver um pouquinho aí dos antecedentes. Antecedentes. Baixa Idade Média. Os reinos estavam territorialmente fragmentados em feudos e politicamente descentralizados. O rei tinha poder de direito, mas não de fato. Ou seja, quem governava cada local eram os senhores feudais. O sistema do feudalismo, que fornecia aí obstáculos à expansão do comércio, a pluralidade de moedas, multiplicidade de alfândegas e impostos, diversidades de lei e falta de segurança. Neste caso aqui, cada feudo fazia suas próprias leis, então costumava ter pesos, medidas, moedas, imposto diferente de um lugar para o outro. E isso não era bom para o comércio. E veio aí, então, a crise do feudalismo, que antecedeu aí a formação dos Estados Nacionais, que com ela veio a fome, a peste negra, que vocês estudaram, as guerras, enfim, muita coisa aconteceu, né? Então, a solução para a crise foi centralização política com o objetivo de recuperar a grande crise e a instabilidade do final da Idade Média, com a criação dos Estados Nacionais. Breve, vocês vão compreender um pouco sobre isso. Calma aí. Interesses envolvidos. Os monarcas visavam recuperar o poder que havia sido fragmentado com a construção dos feudos e a concentração do poder nas mãos dos senhores feudais. Os grupos senhoriais, nobreza, optaram pela centralização para conseguir manter os privilégios que lhes restavam. E a classe burguesa apoiou a centralização com interesse na unificação dos padrões monetários, pesos e medidas. Principais características das monarquias nacionais: o absolutismo, poder absoluto concentrado na mão dos reis, delimitação territorial, unificação de padrões monetários, criação de um exército nacional, criação de uma justiça real e o sistema unificado de cobranças de impostos. Isso aqui, essa questão aqui dos padrões monetários, é ter um tipo de moeda só, um valor para aquela moeda. Exemplo, Brasil usa o real em todo o território nacional, né, que é feito e utilizado para o comércio. Nós temos um exército nacional para cuidar da nossa segurança, das fronteiras do nosso país. Isso era muito importante ser criado naquela época. E uma justiça real quer dizer ter leis que regessem ali a população, né, para que abrangesse todo aquele território. E essa cobrança de impostos unitário aí, de unificado, seria o quê? Eu não posso cobrar uma taxa de 20% sobre o milho que plantei aqui na minha cidade e na cidade do lado vizinha ela ser cobrada 40%. Então, é uma unificação nos valores dessas cobranças de impostos. Vamos ver um pouquinho aí do que foi essa formação do Estado Nacional. Eu peguei aqui os mapas e coloquei aqui em cima e vou resumir do meu jeito para vocês como é que foi essa formação. Né, temos aqui a Península Ibérica. A península onde hoje né, os países Portugal e Espanha. Por que península, gente? Nós chamamos de península a parte do continente em que ele é banhado por 3 partes, igual eu estou passando aqui o mouse, pelo mar, né, por mares, e uma parte dele é agarrada aqui ao continente, ok? Então, nós temos aqui os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. E temos aqui essa parte verde, que são os domínios muçulmanos, né?
após a expansão aí dos muçulmanos, eles passaram aqui pela África, chegaram aqui na Península Ibérica e já estavam aí fazendo os seus domínios nessa região. Então, esses reinos aqui de cima eram cristãos. Para poder conter o avanço desses muçulmanos, esses reinos aqui se juntaram e começaram a expulsar esses muçulmanos daqui. Então, aqui tem até uma regiãozinha chamada Portucale. Essa região aí, ela foi doada para um nobre, né, que é o que ficou sendo chamado de Condado Portucalense. E esse nobre era Henrique de Borgonha. Ele recebeu aí por fornecer ajuda aí bem significativa aí na luta na expulsão dos domínios muçulmanos, né? Aí o que aconteceu? Depois que o Afonso Henriques morreu, que o Henrique de Borgonha morreu, assumiu o Afonso Henriques, que era o filho dele, né? E ele lutou aí pela autonomia do condado e tal. E depois de algum tempo, né, que o rei Henrique morreu, começaram a ter uma nova briga aí por territórios, até que uma aliança entre burguesia aí formou-se uma nova dinastia, a primeira dinastia de Portugal, que foi a dinastia de Aves. Aí começou a formar aqui o território de Portugal. Tá vendo aqui? E os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão já estavam descendo aqui também, expulsando os muçulmanos. E aqui deste lado, neste último mapa, você pode ver que Portugal já tomou a forma, né, do estado, né, do país que ele é hoje, terminando de expulsar aí todos os muçulmanos. Aqui, né, o reino de Leão e Castela, por união de casamentos aqui, né, entre Fernanda de Aragão e Isabel de Castela, eles unificaram esse reino aqui, acabaram de expulsar os muçulmanos e então formou-se o reino de Portugal e da Espanha, ok? É mais ou menos isso aí mesmo, é só um resumo para vocês entenderem o que foi essa unificação aí, essa formação dos estados, né? Então, o primeiro a se formar foi Portugal, depois Espanha e outros países se seguiram aí. Aí tem um texto, a formação das monarquias absolutistas. Então, nós não vamos ler esse texto, ele vai ser aí base para você estar respondendo as questões a seguir. Então, vamos lá, atividades. Já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passaram a ser o grande desejo de todos. Todas as mudanças que ocorriam naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estava o fortalecimento do poder do rei e a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, responda às questões. O que são monarquias centralizadas? Aí eu coloquei, a resposta é essa que está sublinhada. São monarquias onde os reis tornaram-se soberanos com poderes absolutos concentrados em suas mãos e os habitantes tornaram-se súditos. Aí eu coloquei só uma complementação, não é necessário você escrever isso, mas essa centralização ocorreu após alguns reis europeus ampliarem seu poder e fundarem monarquias que deram origem aos estados nacionais. Letra B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, a queda do poder dos senhores feudais? Então, quais foram os processos que facilitaram entre aspas, que favoreceram a ascensão desses reis? Então, tá aí, ó, a crise do feudalismo, o crescimento do comércio das cidades, o fortalecimento da burguesia que apoia o rei e o trabalho assalariado. C. Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder na mão do rei? Acreditavam que o governo centralizado poderia melhorar seus negócios e garantir privilégios, tomando medidas em benefício do comércio, como, por exemplo, unificação de moedas, impostos, medidas, entre outros. Medidas aí seria pesos, né? Formas de medir. De que maneira os comerciantes contribuíram para fortalecer o poder do rei? Os comerciantes burgueses forneciam ao rei dinheiro
em forma de empréstimos e doações. Com esse dinheiro, o rei montava um exército profissional, assalariado, e por meio dele podia impor ordem aos poderosos senhores feudais. Em troca de ajuda recebida, o rei fornecia a eles proteção e cargo de administração. Isso aqui é profissional, tá, gente? É um E aqui. É um I, quer dizer. Quais eram os benefícios do ponto de vista econômico do processo de criação dos Estados Nacionais Europeus? Letra E. Benefício era o uso de uma moeda única, taxas de impostos iguais para todas as regiões do Estado e maior circulação de mercadorias. E temos também a formação de exércitos e unificação de leis. Atividade 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Aí está falando, descreva o que você observa na imagem, quem são as pessoas representadas nela. Então, vamos lá. Na imagem há várias pessoas de várias classes sociais. Aqui está reis, clérigos, camponeses, bobos da corte, nobres aqui em cima, que eu não coloquei ali, mas pode colocar também, ferreiros, entre outros, né? Todos que vocês verem aí, vocês podem colocar. Então, quem são as pessoas representadas, né? São essas que eu acabei de dizer, e se você quiser colocar mais algum detalhe também pode. Quais as camadas sociais estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Aí tá lá, rei, clero, nobreza, camponeses, burgueses, comerciantes, através das roupas e dos objetos que estão portando. Letra C. Quais eram os interesses da camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Então vamos lá, qual é o interesse do rei? Concentração de mais poderes em suas mãos. Qual é o interesse do clero e dos nobres? A manutenção dos antigos privilégios, pensões e altos postos no exército real. Camponeses, proteção contra os abusos dos nobres e melhores condições de vida. Burgueses e comerciantes, maior participação política, cargos na administração do reino e leis que protegiam o comércio. Letra D. Dentre os grupos representados, quais detinham maior poder? O que levou a construir essa hipótese? Então, os que detinham mais poder eram o rei, a nobreza e o clero. Como que você sabe disso? Porque você vê ali na imagem, né, que eles estão, inclusive, sendo representados acima do povo num patamar mais alto, tá? Aí eu coloquei, nota-se pela representação de destaque na imagem. Atividade 3. Durante a Idade Média, não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou um movimento para a criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do sistema feudal e o fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do nascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos 3 grupos estiveram envolvidos: a burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise no seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos. Burguesia. O que eles queriam? Maior participação política, cargos na administração do reino e leis que protegiam o comércio. Nobreza, o que eles queriam? Manutenção dos antigos privilégios, pensões e altos postos no exército real. A igreja, a legitimação do poder dos reis, porque lembra daquela história de que os reis tinham poder divino de governar, que a partir do absolutismo eles tinham essas coisas? Então a igreja ia lá e legitimava. Realmente você é escolhido por Deus para governar. Então tinha um peso muito grande aí nessa legitimação do poder deste rei. Queriam também a manutenção dos antigos privilégios, pensões e domínios territoriais. E atividade 4. Em função das muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis.
Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453. Observe abaixo e em seguida responda a imagem abaixo e em seguida responda as questões. Essa guerra, que foi chamada de Guerra de 100 Anos, teve um período de 116 anos de guerra, mas não era batalha todo dia, né? Eram conflitos que ocorreram em algumas regiões e foram conflitos que foram acontecendo no decorrer deste período, tá? Letra A. Quais os reinos estavam envolvidos na Guerra de 100 Anos? França e Inglaterra. Quais eram os interesses em disputa durante a guerra? Os principais motivos foram a disputa pela rica região de Flandres, que era uma região rica de minérios, muito rica e fazia uma diferença enorme economicamente para o país, e o interesse do rei da Inglaterra, Eduardo III, se tornar também rei da França. Letra C. Ao final da guerra, limites territoriais estavam delimitados. No entanto, para além da conquista e demarcação de terras, qual foi a maior consequência para os reinos envolvidos na Guerra dos 100 Anos? Aí está um pouco dessas consequências. A nobreza se enfraqueceu, muitos nobres morreram, a cavalaria perdeu força diante do surgimento de armas de fogo, especialmente o canhão. O poder militar da nobreza, baseado no manejo da espada e da lança, diminuiu. A burguesia dos dois reinos ganhou força e passou a ocupar cargos na administração pública. Além de tudo isso, ainda veio a fome e muita destruição. Atividade 4. Na Guerra dos 100 Anos, uma figura ganhou destaque, Joana d'Arc. Pesquise no livro didático ou na internet quem foi Joana d'Arc e qual o papel dela, né? Qual o seu papel na Guerra dos 100 Anos. Procure destacar também as consequências da sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres da Idade Média. Então vamos lá. Joana d'Arc era uma jovenzinha camponesa que nasceu, né, no interior da França e ela começou a receber visões, né? Ela tinha visões. Então ela chegou ao rei, aí eu até coloquei ali. A Joana d'Arc, após falar ao rei de suas visões, recebeu do rei uma espada e um estandarte e o comando do exército geral o comando geral dos exércitos franceses. Por quê? Porque ela, nessas visões, ela via uma vitória, né, do rei e que era para ele assumir o trono. Então, né, o rei acreditou em todas as visões que ela teve e ela quis lutar. Então, ela cortou seus cabelos e foi para a frente do exército. Sob seu comando, os exércitos obtiveram várias vitórias. Após cair uma armadilha, foi vendida aos ingleses que a entregaram ao tribunal da Inquisição. Este a acusou de herege e de usar roupas masculinas. Condenada por esse tribunal, Joana foi morta numa fogueira. Lembrando que depois que ela foi queimada numa fogueira, né, acusada de herege, né, que as visões que ela recebia, eles acusaram ela de ser bruxaria, enfim, muitas outras barbaridades, né? Depois de muitos anos, né, que ela já tinha sido queimada, o caso dela foi revisto pela igreja e Joana d'Arc foi canonizada e transformou-se numa santa da religião católica. Então, o paralelo entre as mulheres daquela época e Joana d'Arc era o quê? A mulher daquela época era submissa à figura masculina, quer no lar, quer fora dele, isto é, nos trabalhos realizados nas cidades ou no campo, ou ainda nas esferas eclesiásticas. Joana estava muito além do tempo, exerceu um papel equivalente ao masculino na época. Então, naquela época, podemos dizer que ela foi assim única, né? De vestir calças, né? De partir para uma guerra, de estar no meio de muitos homens, liderando uma tropa. Então, isso para a figura masculina na época era inadmissível, né? A mulher tinha que ficar restrita ao lar, a cuidar dos filhos, do marido e nos afazeres domésticos. Ah, que tristeza, mas era isso. Enfim, chegamos ao fim aí da correção. Então, vamos lá para a próxima daqui. Semana que vem estamos de volta. Beijo!